Se eu fosse completa, assim, como cerâmica plena, sem parte obscena, tal qual manequim, tu só verias superfície inútil, coisa tão trivial e fútil que não expresso o que há dentro de mim. Mas na minha casa o teto tem rachaduras, por onde cai as gotas de chuva, que lava o concreto e irriga as mudas, até as partes mais desnudas do meu cerne incompleto. E é só por essas incontáveis fissuras, de erros frequentes, de falhas imaturas, que como raízes que rompem o passeio, encontram seu caminho da epiderme ao seio, e eu floresço pra fora de mim. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas parece algo muito inútil desperdiçar ouro em algo quebrado, certo? É até contraintuitivo, porque gastar algo que é tão precioso, que é tão raro, em alguma coisa que já tá quebrada, que não tem mais serventia. E se a gente pensar nisso, essa coisa imperfeita, essa coisa quebrada, pode ser a gente, né? Tudo que a gente sofreu, tudo que a gente passou, todas as rachaduras que a gente possui, as falhas, elas estão fadadas a sempre existir. Você nunca vai voltar no tempo e conseguir consertar o que você fez, você sempre vai ter erros e falhas. Então você é basicamente uma cerâmica quebrada, né? O ser humano, ele tá fadado à imperfeição. Então se a gente nunca vai ser perfeito em alguma coisa, qual que é o ponto? Qual que é o ponto de desperdiçar tempo tentando? Qual que é o ponto de desperdiçar o nosso ouro? Oh, that's a terrible thing to say because it's just as sad as it can be. Existe uma lenda japonesa de que no século XV, o comandante do exército, né, que se chamava Ashikaga Yoshimasa, é isso? Ashikaga Yoshimasa, exatamente. Ele deixou a sua cerâmica favorita quebrar. Então ele enviou à China, né, pedindo que fosse consertado, e quando chegou, ele ficou extremamente insatisfeito, porque a cerâmica veio consertada com grampos metálicos, né, ela só veio a junção das peças e aqueles grampos metálicos horrorosos, enfim. Então ele pediu aos artesãos, né, do Japão mesmo, que desse uma solução para essa situação, e o que aconteceu foi que surgiu o kintsugi. O que é kintsugi? Kin vem de ouro, tsugi, de unir, emendar, e consiste numa técnica japonesa, uma arte, né, de juntar pedaços de cerâmica ou porcelana quebrada, usando laca ou cola e pó de ouro, prata ou platina. E é uma coisa muito interessante porque ao invés de fazer o que seria lógico, de tentar disfarçar ao máximo essa rachadura, de tentar deixar a peça de cerâmica imaculada novamente, na verdade se destaca essa rachadura, né? A primeira coisa que a gente olha é justamente aquela rachadura dourada na peça, né? Ou prata, enfim. Então, eu fiz aqui uma demonstração numa xícara que eu tenho quebrada. Barata, né? Isso aqui é uma posca, não é ouro, obviamente. Mas a peça que antes, ela tinha uma beleza imaculada, né? Mas ela não era uma coisa única, né? Talvez ela passasse até despercebida. Se você olhar essa xícara, pode ser que se ela estivesse inteira e não tivesse esse detalhe, você não reparasse nela. Mas o fato é que quando a gente destaca essa imperfeição e traz uma nova beleza, ela se torna um ponto focal e ela assume um papel de valor, né, na peça. E uma coisa interessante é que essa questão do kintsugi, além da técnica, ele transcende, né, e vira uma filosofia de vida. Então, existe muito, né, marcadamente no Oriente, essa valorização da imperfeição, né. Até uma coisa interessante de citar é a questão do wabi-sabi. Como eu sou arquiteta, né, eu já conhecia há bastante tempo o conceito do wabi-sabi, que é uma valorização estética da imperfeição. Então, assim, arquitetonicamente, né, que é uma das aplicações do wabi-sabi, a gente tem a valorização de materiais na sua textura mais bruta, materiais orgânicos, então, que se decompõem, mas eles continuam compondo o ambiente sem aquela coisa imaculada, fria, né, que a gente vê com, por exemplo, o minimalismo, ou enfim, na grande maioria dos outros movimentos estéticos arquitetônicos, em termos principalmente de decoração de interiores, a gente valoriza muito aquilo que é perfeito, aquilo que é novo, né? Então, assim, se uma coisa tá estragada, ela não tem valor, né? Ela deve ser substituída. E no wabi-sabi, não. A gente tem essa beleza das texturas naturais. Então, assim, esteticamente isso reflete numa aura simples, né? Aquela coisa do clean, né? No sentido de cores neutras. A gente tem também o uso de tecidos naturais. Mas, enfim, eu tô um pouco me desviando do assunto. O ponto é que esse tipo de filosofia, ele ajuda a gente a entender o porquê que a imperfeição, ela deve ser vista, encarada
criada de outra forma, né? A gente sempre vai ter falhas. Então, uma coisa muito comum do ser humano é tentar esconder essas falhas ao máximo. E até indo pra uma questão artística, no sentido de artistas, né? E que é muito uma coisa que eu gosto de falar, porque eu gosto muito de criatividade, enfim. Existe essa questão do indivíduo criativo tentar esconder ao máximo as suas falhas, né? As falhas do seu trabalho, as coisas que estão consistentes. Na verdade, uma coisa muito comum é a pessoa que quer se expressar de alguma forma artisticamente, seja no audiovisual, seja com uma ideia nova, uma ideia de empreendedorismo, isso nada mais é do que uma ideia criativa, desistir de mostrar porque não tá perfeito. Então, assim, eu quero esconder a minha imperfeição ao máximo. Mas é justamente essa imperfeição que faz com que você tenha essa sensibilidade, essa questão humana, né? Inclusive, é uma coisa que eu tava pensando muito esses dias, que o que diferencia agora, né, a arte que ela é de inteligência artificial e a arte que é humana, né? E é uma discussão que eu acho que tá muito em pauta, é uma coisa que tá muito em alta, porque a inteligência artificial tá chegando a níveis, né, a camadas muito difíceis de se diferenciar o que é feito por um ser humano, o que é verdade, o que não é. E eu acho que vai ter muito esse momento de retorno às falhas humanas, digamos. Tipo, eu sinto que as coisas que elas têm a mão humana, a imperfeição humana, aquela característica que a gente vê que não foi feito por um robô, ela talvez seja mais valorizada em detrimento daquela que é muito imaculada e perfeita e, enfim, talvez, né, isso aí é um achismo da minha cabeça, mas o que diferencia realmente o que é robótico, né, o que é artificial daquilo que é feito por um ser humano é justamente a falha, né? A gente tem essa questão de que a inteligência artificial, ela consegue reproduzir algo falho, obviamente, né? Mas ela cada vez mais está voltada a produzir materiais que têm aquela característica perfeita. É uma estética muito específica, né, de inteligência artificial, pelo menos o que a gente tem hoje, o que a gente tem visto que vem crescendo nos últimos tempos. Mas o meu ponto é que muitas vezes a gente desvaloriza a falha, a gente tenta esconder a falha, seja no nosso trabalho, seja como pessoas, né? E às vezes, na hora que a gente enxergar que tem algo quebrado, seja na gente mesmo, seja em algo que a gente faz, seja no nosso trabalho, a abordagem, ela pode ser diferente, né? Talvez você esteja encarando a falha da forma errada e você deva desperdiçar um pouco do seu ouro com ela, né? Um pouco do seu tempo, da sua atenção e transformar isso numa fortaleza sua, né? Ou transformar algo que inicialmente poderia ser uma fraqueza em algo que te deixa mais forte. Por isso que eu gosto tanto dessa filosofia, uma coisa inclusive que ressoa muito o pensamento do Bob Ross, né? Eu já comentei sobre isso, enfim, uma vez no meu Instagram. E Bob Ross também é um artista que eu gosto bastante. Também por essa gentileza dele com a falha. Aquela coisa que ele sempre diz, provavelmente você já conhece essa frase, né? É happy little accidents, pequenos acidentes felizes, no sentido de que toda vez que ele ia fazer uma pintura, né? Pra quem não sabe, fazendo uma breve explicação, Bob Ross, ele foi um pintor, ele tinha um programa na TV nos anos 80? Enfim, ele tinha esse programa de TV que ele ensinava a pintar, ele ia conversando e fazendo aquela pintura meio que em tempo real. E sempre que ele errava alguma coisa, que algo não ia conforme o planejado, ao invés de se decepcionar, ou enfim, ou reclamar daquilo, ele dizia, são apenas pequenos acidentes felizes, no sentido de que, tipo, é algo que ocorreu fora da rota, mas que não é algo incontornável, na verdade, parte do processo, é parte imanente de ser humano, é parte imanente de se pintar, cometer um erro e passar por cima disso, e é interessante como que o erro ensina muito mais pra gente do que algo que a gente acerta, né? Na hora de fazer uma pintura, se você acertar em tudo que você faz, em cada pincelada, a verdade é que você não vai ter aprendido nada, talvez praticado, né? Mas você dificilmente vai levar alguma coisa daquilo pra sua vida. Mas se você errar e aprender a passar por cima e aprender como lidar com aquele erro, você vai ter um aprendizado que, assim, vai se perdurar e vai ser por toda a vida, né? See what happens. As you paint, you'll see all kind of things happening on your canvas, and very soon you learn to use all these beautiful little things that happen. We don't make mistakes. We have happy accidents. Basicamente, a minha reflexão é essa. Eu queria muito trazer essa questão, principalmente do Kintsugi, que é uma arte que eu acho sensacional, assim. Tanto a filosofia quanto a arte em si, esteticamente, eu acho muito bonita, né? As cerâmicas unidas com ouro, aquela rachadura destacada com a questão do dourado, né? Ou do prata, quando é prata. E essa foi a minha reflexão. E eu queria te convidar pra seguir esse canal. Esse foi o meu primeiro vídeo. Eu quero conversar muito aqui sobre criatividade, sobre arte,
sobre reflexões de vida, eu acho, no geral, assim, coisas que me interessam, coisas que eu gosto de ouvir e eu espero que tenha alguém que goste de ouvir também. Então, é isso. Se vocês quiserem me seguir nas outras redes sociais também, esse aqui é meu Instagram e o meu TikTok. E eu espero que esse vídeo tenha causado em você alguma coisa, alguma reflexão que seja pra você discordar de mim. Então, comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários é foda, né? Escreve nos comentários as suas concordâncias e discordâncias e te vejo numa próxima. Tchau! Tem um gato dormindo no meu colo essas horas. Demorei tanto assim pra falar. Então fala tchau.